Estou muito feliz de estar mais uma vez com os irmãos aqui, sendo um instrumento de Deus para a sua vida, amém? Deus me deu uma palavra para compartilhar com vocês. Abra sua Bíblia comigo, ainda dando sequência nessa série, Os Milagres de Jesus. Marcos capítulo 10, versículo 46. O título dessa palavra é Visão na Oportunidade. Visão na oportunidade. Amém? Marcos capítulo 10, versículo 46 em diante, até o 52, amém? Uma história muito conhecida. Amém? Diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, uma grande multidão, vírgula, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto à beira do caminho, mendigando, e ouviu falar quem era Jesus de Nazaré. Começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele chamava cada vez mais ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse: chamem. E o chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta, ele te chama. E ele, lançando sobre si a sua capa, o levantou e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu torne a ver. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Deus te abençoe através dessa palavra. Querido, por que nós devemos ter visão na oportunidade? Lembrando que a oportunidade, ela favorece a mente preparada. Grava isso: a oportunidade favorece a mente preparada. Por quê? Porque a oportunidade são para aqueles que usa aquilo que tem para alcançar aquilo que não tem. Então você já entendeu que para você precisa usar o que você tem para alcançar aquilo que você não tem. Eu costumo dizer que a oportunidade, ela não tem cauda, só tem tupete. Ou você segura ela pela frente, ou você vai perder ela de vista. Amém? Então é noite de oportunidades aqui. E cada oportunidade que Deus for te dar, tenha visão na oportunidade. Porque a oportunidade favorece a mente preparada. Querido, tudo é a mentalidade, tudo é na mentalidade. Se você tirar a riqueza de um rico, ele vai voltar a ser rico de novo. Mas se você pegar a riqueza e der um pobre, ele vai voltar a ser pobre de novo. Qual a diferença do rico que perde tudo e volta a ficar rico de novo, e de um pobre que não tinha nada e volta, agora tem tudo e volta a ficar pobre de novo? É a mentalidade. Por quê? Porque o rico já conhece o caminho do sucesso. Então tudo é a mentalidade. Tudo é aqui. Tem muita gente que é filho de Deus, mas tem mentalidade de escravo, como o filho pródigo. Ele era filho, tudo que era do pai pertencia a ele. Só que ele era filho, mas tinha uma mentalidade de escravo. Ele queria viver uma vida que nunca pertenceu a ele, uma vida de prazer, uma vida de aventura. Então você está entendendo? Então tem muita gente que é filho de Deus, mas não tem a mentalidade de filho, tem a mentalidade de escravo.
E a mentalidade de escravo sempre vai puxar para o retrocesso. Sempre vai puxar para trás. E o que vai revelar a mentalidade de filho ou a mentalidade de escravo? É o problema, é a dificuldade. A nação de Israel, Deus tinha acabado de tirar o povo do Egito para colocar em Canaã, na terra prometida. Na primeira dificuldade que se apresentava, o povo falava o quê? Eu quero voltar para o Egito. Por quê? Mentalidade de escravo. Então o escravo, ele sempre retrocede na primeira oportunidade. Mas eu creio que nessa noite que aqui tem filhos com a mentalidade de filho. O filho é herdeiro. O filho tudo que é do pai é do filho. Você só vai desfrutar daquilo que Deus preparou para você quando você tiver mentalidade de filho. Então é noite que Deus vai mudar mentalidades aqui. É noite que Deus vai mudar sentimentos aqui. É noite que Deus vai mudar pensamentos aqui. É como diz um filme que eu vi, falava que tudo começa na mente, que nós devemos ter cuidado com a nossa mente. Porque pensamentos se tornam palavras, palavras se tornam ações, ações se tornam hábitos, e hábitos se torna destino. Eu vou repetir: pensamento se torna palavra, palavra se torna ação, ação se torna hábito e hábito se torna destino. Então tudo começa aqui. Aqui é o maior campo de batalha. Se o inimigo ganhar a sua mente, ele ganhou todo o seu ser. Então por isso que Paulo fala, coloca o capacete da salvação contra as flechas, contra as ideologias do inimigo. Por que Davi fala no Salmo 23, unja a minha cabeça com óleo e o meu cálice faz transbordar. Aí Salomão diz o quê? Nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Mas por que isso? Porque na época, os pastores, eles ungiam a cabeça da ovelha, literalmente, para 3 finalidades. Por quê? Porque a ovelha, ela tinha que ter a cabeça ungida. Ela tinha que ter a cabeça protegida. Por quê? Porque as moscas entravam pelo nariz da ovelha e colocavam uma larva no cérebro da ovelha chamado berme. E a ovelha ficava sob o domínio daquela larva. Aí aquela larva comandava a ovelha e fazia a ovelha suicidar, fazia a ovelha se precipitar, fazia a ovelha morrer, se perder. E essa larva hoje são as ideologias do mundo. Então você deve pedir ao Senhor para ungir a sua mente, a sua cabeça, para que as moscas, os demônios não venham colocar larva, ideologia sobre a sua mente, para que a cultura babilônica não entre dentro de você, para você não ficar sob o domínio das moscas, sob o domínio da larva. Então a unção que o pastor ungia a cabeça espantava as moscas. Segundo, para curar a ferida. E terceiro, para evitar a contenda no rebanho. Quando a ovelha ia bater com a cabeça na outra, deslizava. Você está entendendo como é que você tem que ter a sua mente protegida? E hoje nós estamos vivendo momentos, dias difíceis, que se você não tiver a unção do Espírito sobre a sua cabeça, o capacete da salvação, uma mentalidade de filho, as ideologias, as influências, as mazelas do diabo vai dominar a sua mente e o inimigo vai ganhar todo o seu ser. Amém? Então entenda, a oportunidade favorece a mente preparada. E a oportunidade são para aqueles que sabem usar o que tem para alcançar aquilo que não tem. Aqui vai falar acerca do cego Bartimeu. Segundo Flávio Josefo, o maior historiador da igreja primitiva, Bartimeu era filho de Timeu. Timeu era um general do exército de Israel, era um comandante. E ali ele lançou uma conspiração contra o Império Romano, que subjugava a nação de Israel, que estava sob o domínio de Roma.
E ali Timeu, ele como general do exército de Israel, ele conspirou, ele lançou uma revolta contra o Império Romano. Aí os romanos pegaram Timeu e matou ele. Só que Bartimeu, esse cego aqui, ele não era cego, ele ficou cego. Aí Flávio Joséfo vai dizer que os romanos pegou ele e arrancou os glóbulos dos olhos dele, para que ele não venha também, assim como seu pai, lançar uma conspiração contra o Império Romano. Então um dia esse homem enxergou, agora ele se tornou cego, porque arrancaram os glóbulos dos olhos dele. Mas entenda, aí a ciência vai dizer que quando você perde um sentido, você fortalece o outro sentido. Ele perdeu a vista, mas fortaleceu a audição. E a Bíblia diz que ele ouviu falar quem era Jesus. Existe perda na sua vida que Deus permite, que é para fazer você voltar a ouvir a voz do Senhor. Existem algumas situações que Deus vai permitir na sua vida, assim como permitiu na vida desse homem cego Bartimeu, para você voltar a ouvir a voz do Senhor teu Deus. Ele perde a vista, mas fortalece a audição. E a Bíblia diz que ele ouviu falar quem era Jesus. Então ele usou a audição para alcançar a visão. E está vendo como é que a oportunidade são para aqueles que sabem usar o que tem para alcançar aquilo que não tem. Lembra da viúva do azeite? O profeta perguntou a ela: o que você tem em casa? Ela falou: eu só tenho uma botija de azeite. Foi o suficiente para Deus operar o milagre da multiplicação. Então Deus vai operar o milagre na sua vida, não obstante ou na medida daquilo que você tem para apresentar a Ele. Você precisa ter alguma coisa para oferecer ao Senhor. Através disso Jesus vai operar o milagre. Aquela viúva só tinha um pouquinho de azeite, mas ela apresentou o profeta e foi o suficiente para ela ter o milagre da multiplicação. Aquele jovem só tinha 5 pães e 2 peixinhos, mas ele apresentou Jesus e Jesus operou o milagre dos pães e dos peixes. Moisés só tinha uma vara, mas foi suficiente para tocar no mar, o mar se abrir e Israel passar em terra seca. Então Deus está falando: usa o que você tem para alcançar aquilo que você não tem. E o que você tem, apresente ao Senhor nessa noite. Por mais que seja pouco, mas a palavra de Deus diz: foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Então você precisa ser fiel no pouco. Talvez você olhe assim: mas não é nada o que eu tenho. Mas é suficiente para Deus operar o milagre da multiplicação na sua vida. Amém? Mas entenda, estou aqui no meu esboço. Então Bartimeu, ele usou a audição para alcançar a vista. Mas aqui a história vai falar, eu quero pontuar 3 coisas aqui acerca desse homem. A Bíblia diz que ele era cego, mendigo e sentado à beira do caminho. Vamos falar sobre essas 3 coisas: cego, mendigo e sentado à beira do caminho. Primeiro, a Bíblia diz que ele era cego. Ele não tinha vista, mas ele tinha visão. Já falei sobre isso aqui, que há uma diferença entre vista e visão. E o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que nós não andamos por vista, mas andamos por fé. A vista são os olhos, mas a visão é a fé. A vista enxerga o presente, mas a visão enxerga o futuro. A vista enxerga o problema, mas a visão enxerga a solução através do problema. Então você não deve andar por vista, você deve andar por visão, por fé. A fé é aquilo que você não vê, mas você acredita que vai acontecer na sua vida. Entenda. Então ele não tinha vista, mas ele tinha visão.
ele conseguiu enxergar aquilo que nem a nação de Israel enxergou. Ele conheceu aquilo que nem a nação de Israel conheceu, o Senhor Jesus. Mas entenda, a primeira visão que Bartimeu teve foi a visão de si mesmo. Ele olhou para dentro de si mesmo e reconheceu o seu estado e qualidade diante de Deus. Querido, nós precisamos ter a visão de quem nós somos. Nós precisamos olhar para dentro de nós e olhar e ver, esquecer o que está fora e olhar o que está dentro. Esquecer o exterior e olhar para dentro do nosso interior. Eu também já falei isso aqui, que o desejo de Deus é fazer com que a gente pare de olhar para as pessoas e olhe para dentro de nós mesmos. Quando nós parar de olhar para as pessoas e olhar para dentro de nós mesmos, aí Deus manda a brasa viva do altar e purifica a área que você precisa. Foi isso que aconteceu com o profeta Isaías. Ele conheceu a Deus e ele falou: ai de mim, que sou pecador e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então o profeta, ele olhou para dentro dele mesmo e falou: eu conheci o Senhor, mas eu sou pecador, eu não sou digno, eu preciso de libertação, eu preciso de cura. As coisas não estão acontecendo do jeito que era para acontecer, querido. Então Deus está provocando em nós nessa noite uma autoanálise, uma reflexão, para a gente parar de olhar o exterior e olhar para dentro do nosso interior, para a gente parar de terceirizar, para a gente parar com a transferência de culpa, como Adão: foi a mulher que o Senhor não, eu sou homem, eu não era para comer, era para me posicionado. Mas ele não, ele preferiu transferir a culpa: foi a mulher que o Senhor me deu. Então é noite que a transferência de culpa acaba aqui. É noite que você vai parar de terceirizar as coisas. É noite que você vai parar de olhar para o exterior e olhar para dentro do seu interior. Aí quando você faz isso, o profeta falou: ai de mim, que sou pecador. Aí Deus falou, Deus fez o quê? Enviou um anjo com uma brasa viva, com uma tenaz, tocou nos lábios dele e purificou o pecado dele. Então, querido, é noite da gente olhar para nós. Eu passei por muitas coisas, muita gente aqui sabe. Eu perdi minha mãe há 6 meses, dentro da minha casa. Ela morreu gritando meu nome. Não foi fácil. As 2 últimas palavras dela foi o meu nome. E ali eu tive o prazer de entregar minha mãe para o braço do Senhor Jesus. Só que eu estava ferido emocional, eu não estava bem. Aí eu comecei a ferir pessoas. Quando você não está bem emocional, você vai começar a ferir pessoas. Aí pessoas estavam se afastando. Aí o Espírito Santo falou: para agora, senão muitos vão se afastar de você. Se trata agora, chega. Para. Chegou a hora de você dar um stand-by e começar a se tratar e cuidar de você mesmo. Então, querido, é assim que acontece. Quando a gente não olha para dentro de nós, a gente começa a ferir pessoas, a gente começa a machucar pessoas. Tem gente que é para sair mesmo da nossa vida, mas tem gente que saiu que não era para ter saído, mas saiu porque a gente feriu, porque nós machucamos. É isso que acontece. Mas é noite que Deus vai tratar emocionais aqui. Assim como Deus tem curado as minhas emoções, as minhas feridas, Deus vai curar você nessa noite, querido. Mas é preciso você olhar para dentro de você, assim como um Bartimeu, e reconhecer o seu estado diante de Deus, e ver que as coisas não estão do jeito que era para estar. Amém? Então a primeira visão que ele teve
foi a visão de si mesmo. Ele olhou para dentro dele e viu: eu sou cego, pobre e mendigo, e preciso de um milagre. Amém? Segunda visão que Bartimeu teve. Primeiro foi a visão de si mesmo. Segunda visão que ele teve, a visão do poder da oração, o clamor. A Bíblia diz que ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí as pessoas que estavam do lado dele: cala a boca, ele não vai te ouvir. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quanto mais mandava ele calar a boca, mais ele gritava. Aí eu te pergunto, por que ele não calou a boca quando mandaram ele calar a boca? Olha como é que esse homem era cego, mas ele tinha visão na oportunidade. Ele falou: se o Senhor Jesus não mandou calar a boca, como é que o homem vai mandar eu calar a boca? Se Deus não mandou eu parar de orar, por que você está parando de orar, querido? Se Deus não mandou você parar, por que você está parando? Por que você está dando vozes contrárias à voz de Deus? Por que você está dando ouvido à voz do homem, à voz do diabo? Faça como Neemias, no capítulo 6, versículo 3. Os inimigos, Sambalate, Tobias, Gesem, falou: ó, essa obra pode ser grande, mas vai vir uma raposinha, vai destruir, vocês não vão conseguir, vocês não vão chegar longe. Neemias falou: estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Querido, você está fazendo uma grande obra, tem um grande projeto de Deus para realizar na sua vida, e você não pode parar, você não pode dar ouvido à voz que não é do Senhor. Se Deus não mandou você parar, não para. E por que você está parando, se Deus não mandou você parar? O que Deus falou para Moisés? Moisés, por que clamas a mim? Porque parou. Manda esse povo que marcha. Por que, Moisés? Porque quando você marcha, Deus abre o mar para você passar, querido. Então o segredo não é parar, o segredo é você marchar, o segredo é você continuar, o segredo é você ser constante, firme, constante e sempre abundante. Então ele conheceu o poder do clamor. Por quê? Porque ele era de Jericó. E ele entendeu que lá atrás Jericó caiu com o grito. Ele entendeu que lá atrás a nação de Israel gritou e Jericó caiu. Então quando se trata de Jericó, você só vence num grito. Você só vence. O grito que eu quero dizer aqui não é você discutir, não. É através da oração, através do clamor. Você não pode parar de orar. A vida do Filho de Deus tem que ser uma vida de oração, meu. Eu já falei sobre isso aqui. Quem tem carro aqui, levanta a mão. Quando acaba o combustível do seu carro, o que acontece? Acontece duas coisas, hein? Para e morre. Quando você para de orar, você para no meio do caminho e você morre espiritualmente. A oração é um combustível que faz você ficar de pé, faz você continuar, faz você chegar onde Deus quer que você chegue. Então se você parar de orar, você vai parar no caminho e vai morrer espiritualmente. Então você não pode parar, querido. E ele teve a ciência do poder do clamor, do grito. Então quanto mais o homem, o diabo mandar você calar, aí você tem que clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala a boca. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você não vai chegar a lugar nenhum. Estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Essa deve ser a sua resposta para as vozes contrárias, querido, que se levanta contra você. Mas nós temos que fazer como Maria.
A Bíblia diz que Deus colocou um grande projeto dentro de Maria. Mas todo projeto, grande projeto, vai trazer efeitos colaterais, retaliações. Deus colocou um grande projeto dentro de Maria chamado Jesus, o Salvador, o Redentor, o remissor. E qual foi o primeiro efeito colateral que Maria teve? O seu próprio esposo José foi embora, achou que ela estava traindo ele. Mas a Bíblia diz que Maria, momento nenhum, foi atrás do seu esposo explicar para ele que aquilo que estava dentro dela era obra do Espírito Santo, que o Espírito Santo visitou ela e selecionou um sêmen, um espermatozoide, e colocou dentro dela. A Bíblia diz que o próprio Jesus foi atrás de José em sonho e falou: José, volta para sua esposa, ela não está te traindo, o que está dentro dela foi o Espírito Santo que colocou. Ou seja, quando você foca no projeto, Deus cuida dos seus efeitos colaterais. Então a minha função e a sua função é focar no projeto. Quem cuida das retaliações e dos efeitos colaterais é Deus. Qual foi o segundo efeito colateral? Primeiro, seu esposo não entendeu, achou que estava traindo, foi embora. Segundo, a Bíblia diz que Herodes tentou matar o projeto. E Deus falou para Maria: ó, vai para o Egito, se esconde lá, só volta quando eu matar Herodes. E a Bíblia diz que Deus matou Herodes e todos aqueles que tentou matar o projeto, querido. Então não adianta, quem tentar matar o projeto de Deus na sua vida, Deus vai agir por você, querido. Deus vai cuidar, querido, disso. A Bíblia diz o quê? Calai-vos e o Senhor pelejará por vós. Então foca no projeto, que Deus cuida dos efeitos colaterais. E a Bíblia diz que Deus matou Herodes e todos aqueles que tentou matar o projeto dentro de Maria. Aí o anjo falou: ó, pode voltar, que o Senhor matou Herodes e todos aqueles que tentou matar o menino Jesus. Tá vendo por que você tem que focar no projeto? Quando você foca, o próprio Deus ele levanta ao seu favor. Então por que você está tirando o foco do projeto que Deus tem na sua vida? Quando eu falo projeto aqui, querido, não é só projeto ministerial, espiritual, não. É financeiro, é uma segunda visão do clamor. E terceiro, ele teve a visão do poder de Jesus. Ele clamava: Jesus, filho de Davi, ou seja, ele sabia que só Jesus podia resolver a situação dele. Querido, tem situações na sua vida que é só Jesus pode resolver, e você precisa entender isso. Se você não entender isso, você só vai se frustrar. Você precisa entender que tem situações que você tem que ir para o joelho, que você só vai receber resposta, vitória, através do joelho, que você só vai receber através de Deus, querido. E muitas vezes a gente quer colocar na mão do homem, na mão de pessoas, aí a gente se frustra, se decepciona. Por quê? Porque tem coisas que só Deus pode fazer. Então Bartimeu, ele teve a visão do poder de Jesus, e ele sabia que a situação dele só Jesus podia resolver. Então você está aprendendo nessa noite que existem situações que só Deus pode resolver. E vamos lá. Encerramos aqui o primeiro ponto sobre cego. Segundo, mendigo. A Bíblia diz que ele era cego, mendigo, e estava assentado na beira do caminho. Porque mendigo, ele usava uma capa. Aquela capa representava três coisas para aquele cego. Primeiro, identificação. Por quê? Porque o Império Romano era organizado.
Na época, os mendigos, o Império Romano dava uma capa escrita atrás: esse homem é miserável. Então aquela capa, para ele, simbolizava a identificação, para todo mundo identificar que ali havia um mendigo. Segundo, aquela capa para ele era para dependência, ele dependia daquela capa para mendigar. E terceiro, ele dependia daquela capa para proteção contra o frio, contra a chuva, contra a poeira. E terceiro ponto, a Bíblia diz que ele estava assentado à beira do caminho. Interessante que a Bíblia não diz que ele estava assentado no caminho, ele estava sentado na beira. E a beira na Bíblia significa lugar de indecisão. É você estar em cima do muro, é você cocheado aos pensamentos, é você servir a dois senhores. Uma hora serve a Deus, outra hora serve a Baal. Uma hora é de Deus, outra hora não é. Isso é você estar à beira do caminho. Você está no lugar de indecisão. E a Bíblia nos adverte sobre os perigos de estar à beira do caminho. A beira do caminho é lugar de cegueira. Bartimeu era cego porque estava na beira do caminho. Então a beira do caminho é lugar de cegueira. Então se você está na beira, é noite de você entrar por caminho e sair da beira. Porque a beira vai te produzir cegueira espiritual. E você já não vai mais enxergar o projeto que Deus tem na sua vida. Segundo, a beira do caminho é lugar de cilada. Olha o que o Salmo 140, versículo 5 diz: os soberbos ocultaram as armadilhas e cordas contra mim, e esconderam uma rede à beira do caminho, e armaram cilada contra mim. Entenda, se você estiver na beira, eu quero dizer para você que tem ciladas do inimigo para você cair. Tem armadilha de Satanás para você cair. Tem laço do passarinheiro para você. Tem dardos inflamáveis do maligno. Então, querido, é noite da gente parar de oscilar. Uma hora é igual aquele crente montanha-russa. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Uma hora está de pé, outra hora está caído. Uma hora está prostrado, querido. Chega, é noite de constância. É noite de sair da beira do caminho e entrar para dentro do caminho, querido. É noite de sair do lugar da indecisão. Porque a beira é lugar de armadilhas. Cuidado que tem armadilhas do inimigo armado, tem cilada para você cair. Mas só cai quem está na beira. Porque quando você está no caminho, o Espírito do Senhor te protege. A presença de Deus te cobre. Deus cega o inimigo para ele não te ver, querido. Por quê? Porque você está selado, blindado e guardado. Então é noite de você sair da beira. Então a beira é lugar de cilada e armadilha. É lugar de cegueira. A beira do caminho é lugar de sequidão. Mateus capítulo 21, versículo 19, vai dizer que havia uma figueira plantada na beira do caminho. E Jesus olhou para aquela figueira, amaldiçoou a figueira, e a figueira secou na hora. E a figueira que simboliza Israel. Por quê? Porque os judeus não estavam no caminho, estavam na beira. Estava cocheando dos pensamentos. E Jesus olhou para aquela figueira, amaldiçoou a figueira, e imediatamente ela secou e nunca mais deu fruto. Então a beira é lugar de sequidão. Tudo que você for fazer não vai produzir, porque você vai estar no estágio de sequidão. Por mais que você vai tentar, você nunca vai conseguir. Você só vai conseguir quando você sair da beira e entrar para dentro do caminho, querido.
Eu já estou encerrando. A beira é lugar de sequidão. E a beira é lugar de perdas. A beira é lugar de perdas. Por quê? Porque a parábola do semeador diz, pode vir, ministério de louvor, que a semente, ela caiu na beira do caminho, e o inimigo arrebatou a semente daquela terra. Então entenda, a beira do caminho é lugar de perda. É lugar que o inimigo tira de você aquilo que Deus te deu. E no último, a beira do caminho é lugar de fracasso. A última vez que eu preguei aqui falei sobre isso. Aqueles discípulos em Lucas capítulo 5 fracassaram porque eles pescaram à beira da praia. Mas eles só tiveram sucesso quando saiu da beira e foi para o fundo. Ali eles pegaram os maiores peixes. Então a beira é lugar de fracasso. Enquanto você está na beira, você vai continuar fracassando. Mas é noite de sair da beira e você entrar para dentro do caminho. É noite de você voltar a ser totalmente propriedade exclusiva do Senhor, querido.